Olá, senhoras e senhores. Sou o professor Dimas, professor de História do ESAG Vestibulares. Vamos trabalhar nessa videoaula a Revolução Industrial. Um importante processo que é marcado pela substituição da energia física, no caso, energia física que pode ser tanto dos animais quanto dos homens, pela energia mecânica. Na verdade, podemos definir Revolução Industrial como um conjunto de transformações no processo produtivo caracterizadas justamente pela mecanização. A mecanização da produção, ou seja, a introdução das máquinas no processo produtivo. Agora, onde tudo isto começou? Foi na Inglaterra, em 1760, século XVIII. Estamos falando da primeira Revolução Industrial. Ora, por que causa, motivo, razão ou circunstância? Já questionava o grande professor Girafales, a Revolução Industrial teve como berço a Inglaterra. Acompanhe comigo os fatores do pioneirismo inglês na mecanização da produção. Primeiro, é necessário ter capital, e a Inglaterra foi competente no processo de acumulação primitiva de capitais, com o comércio marítimo, com a exploração de suas colônias, principalmente com o apoio dos corsários, aqueles piratas legalizados, de carteirinha, digamos assim, que tinham o aval da coroa, a chamada Carta do Corso, para saquear embarcações de nações inimigas da Espanha, principalmente embarcações espanholas. Associado a isso, temos também a ética protestante. Ora, não se esqueça que a Inglaterra é majoritariamente protestante. A questão da predestinação associada à salvação. Ora, e um dos indícios da escolha divina para a salvação, segundo os calvinistas, os puritanos, enfim, os protestantes, é a acumulação de riquezas, o espírito de poupança, o espírito de economia. Ora, isso de certa forma estimula este processo de acumulação primitiva de capitais. Temos também matérias-primas. Ora, você não faz uma revolução industrial se não tiver ferro, se não tiver carvão mineral. E a Inglaterra possuía tudo isso. A Inglaterra também possuía mão de obra. Uma mão de obra que era abundante e barata. A origem dessa mão de obra, principalmente, da política de cercamentos, implementada a partir do governo da Rainha Elizabeth, da dinastia Tudor. Ela que vai expulsar, ou a partir do seu governo, ocorre a expulsão dos camponeses das chamadas terras comunais. Isso mesmo. Os representantes da coroa vão chegar para os camponeses e vão solicitar: "Hey, camponês, give me a paper, please." A paper. O camponês vai dizer: "Mas peraí, eu vivo aqui com a minha família há muito tempo, meus antepassados, meu pai, meu avô, meu bisavô, ninguém pediu papel nenhum. Mas agora o governo quer. Você tem o título de propriedade ou não tem? Ou não tem? Tem ou não tem? Give me a paper, please." O camponês então diz: "Don't you have a paper, man? Don't you have a paper?" Ora, então, get out, irmão. Get out, brother. É isso que vai acontecer. Eles serão expulsos da terra. Essas terras serão, digamos, repassadas para a burguesia, para a nobreza progressista. E o que eles vão fazer? Vão cercar essas terras, por isso cercamentos ou enclosures, e vão criar ovelhas. Vão fornecer matéria-prima, a lã, para as manufaturas têxteis das cidades. Essas manufaturas depois serão substituídas pelas indústrias. Então, esses camponeses expulsos da terra vão para as cidades trabalhar nas fábricas, recebendo um salário miserável. Temos também a burguesia no poder. Ora, desde o final do século XVII, com a Revolução Gloriosa, a burguesia era na Inglaterra uma classe não só economicamente poderosa, mas também politicamente hegemônica, poderosa. Ela dominava o parlamento inglês. E, desde a Revolução Gloriosa, a Inglaterra não tinha mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia parlamentarista. E é a burguesia que dominava o parlamento, inclusive escolhendo o primeiro-ministro. Não se esqueça do lema:
da Revolução Gloriosa. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, e o parlamento é dominado pela burguesia. Isso ajuda muito o processo de revolução industrial, até porque a burguesia vai estar no poder e, dessa forma, adotar medidas que vão favorecer os seus negócios. E temos também a supremacia naval. A Inglaterra já era à época a senhora dos mares. Isso é muito importante quando você quer ter acesso a novas fontes de matérias-primas e também a novos mercados consumidores. Agora acompanhe comigo algumas características, as mais importantes, da primeira Revolução Industrial. Aqui estão elas. As matérias-primas da primeira Revolução Industrial são o ferro, o carvão mineral e o algodão. Não se esqueça que o primeiro setor a receber máquinas e se desenvolver é o setor têxtil. E a Inglaterra possuía algodão oriundo de suas colônias na América. Ora, a energia a ser utilizada, a primeira fonte de energia, a primeira forma de energia é a energia a vapor, graças ao aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt. Temos também o setor têxtil, como acabei de falar. As primeiras inovações tecnológicas associadas à mecanização da produção surgem nesse setor, como, por exemplo, a máquina de fiar, inventada pelo inglês James Hargreaves. Temos também o tear mecânico, desenvolvido por Edmund Cartwright. Ok, right? Aqui temos a formação do proletariado. Ora, surge uma nova classe social. Uma classe que possui apenas a sua mão de obra, o proletariado. O proletariado, a classe operária, foi separada, alijada dos meios de produção. O operário não tem a matéria-prima, não tem as ferramentas, não tem a máquina, não tem a oficina, ele não tem nada. Aliás, só lhe resta uma coisa, a força de trabalho, que ele se vê obrigado a vender, muitas vezes por um valor irrisório, para poder sobreviver. Vai vender, obviamente, para aquele que detém a propriedade disso tudo, o burguês. É o que nós chamamos de separação entre capital e trabalho. Uma classe trabalhadora que vai ser muito, mas muito explorada. É o capitalismo selvagem, longas jornadas de trabalho, salários baixos e a exploração do trabalho, da mão de obra infantil e feminina. Por quê? A predileção pela mão de obra infantil e feminina é mais barato, o salário é menor, é mais fácil de ser controlada e, infelizmente, naquelas primeiras máquinas, as máquinas de fiar, era comum os fios embaraçarem. Então, quem é que tem o tamanho ideal para ir até as entranhas da máquina e que com mãos e dedos delicados pode desembaraçar os fios? A criança. E infelizmente é nesse momento que a máquina volta a funcionar, de repente, e acaba causando acidente. No caso, a criança vai ter um dedo decepado, a mãe não, ainda não, né? A mão e o braço. Vários, mas muitas crianças mutiladas nessa época. A divisão do trabalho é outra característica importante. Há cada vez mais uma divisão, uma especialização ao longo do processo produtivo. O trabalhador vai realizar apenas uma determinada fase do processo produtivo. Ele vai se especializar naquela fase, diferentemente do que acontecia antes da Revolução Industrial. No artesanato, o artesão realizava todas as fases do processo produtivo. Agora não. O trabalhador é tão especializado que ele acaba passando por um processo de alienação. Como assim alienação? Ao presenciar o produto final da fábrica, o operário muitas vezes não se identifica com esse produto final. Ele não consegue perceber como a sua participação ao longo do processo produtivo resultou naquele produto. Ou seja, a alienação significa que o operário não tem a noção, a consciência do processo, e sim conhece apenas uma determinada fase. Além disso, esse é um período também marcado pelo crescimento das cidades, a urbanização, até porque essas cidades crescem às margens das fábricas. Grandes centros fabris vão dar origem a grandes cidades, como Newcastle, na Inglaterra, Liverpool,
Ora, cidades que vão crescer de forma desordenada, sem nenhum planejamento. E os problemas surgirão. É o caso da poluição do ar, a poluição dos rios. O exemplo é o rio Tâmisa, um dos rios mais poluídos do mundo à época. Só foi despoluído porque o parlamento fica lá do lado. Os governantes já não aguentavam mais. Os parlamentares já não aguentavam mais o cheiro insuportável que vinha daquele rio. Hoje é um rio limpo. Temos também a questão dos bairros operários. Bairros que não têm condição digna, que não são servidos por saneamento básico, por exemplo. São cortiços em que vivem várias famílias, são locais insalubres, são locais propícios para a promiscuidade. E temos também a violência urbana. Não há emprego para todos, não há. E alguns podem até preferir formas alternativas de sobrevivência. E temos a reação dos operários a tudo isso. Dois movimentos importantes. Um, histórico, porque é o pioneiro, é espontâneo, não é muito organizado, mas entra para a história por ser o primeiro. A primeira reação dos trabalhadores aos baixos salários, às longas jornadas de trabalho e também ao desemprego. Porque não se esqueçam, a partir do momento que acontece um aperfeiçoamento das máquinas, cada vez mais o homem é substituído pela máquina no processo produtivo. Ora, como uma reação a tudo isso, temos o movimento dos quebradores de máquinas, o ludismo. Mas este movimento vai ser duramente reprimido pelas autoridades. Inclusive, o líder Ned Ludd será condenado à pena capital, será executado. Um outro movimento, este movimento reformista político dos trabalhadores britânicos, que prefere a via pacífica, é o cartismo. Recebe esse nome porque o seu líder, William Lovett, vai encaminhar ao parlamento, às autoridades, um documento importantíssimo, chamado Carta do Povo, por isso o cartismo. Essa Carta do Povo continha uma série de reivindicações dos trabalhadores, como, por exemplo, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, melhores salários e direito à participação política, direito dos operários escolherem seus representantes para o parlamento. Essa foi a Revolução Industrial. Espero que possa ajudá-lo. Todos, ok? É isso aí.